karma, lei de ação e reação, pagamento de dívidas passadas, castigo divino. Todos esses são termos que estão muito presentes no nosso vocabulário diário, inclusive no meio espírita, e nós precisamos falar sobre eles. Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Descomplicando o Espiritismo. Aqui é o Paulo, e esse vídeo se motiva pelo acontecimento lá da creche de Santa Catarina, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou colocar o link dele aqui no cantinho, tá? E a questão é que ainda está presente, ou está cada dia mais presente no meio espírita, esses termos, principalmente karma, lei de ação e reação, e que não são bem utilizados e muito menos bem compreendidos. Quando nós falamos em karma, o karma é um termo indiano que remete à lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Se eu chutei cachorro na vida passada, na próxima vida eu venho sem perna. E não é assim que funciona. A lei de ação e reação, como muitos dizem, é uma lei da física. A física material contém a lei de ação e reação, certo? De um certo modo, ela pode ser vista como uma lei moral, mas, isso é minha opinião, seria melhor que ela fosse chamada de lei de ação e consequência, e não de ação e reação, porque ela também remete a um entendimento de que o que você fizer, você vai receber em troca. E não foi isso que o Mestre Jesus veio nos ensinar. Quando eu faço uma má ação, eu vou ter algum tipo de consequência. Isso é fato. Mas não significa que seja a mesma consequência, que seja a mesma ação que eu perpetrei. Por exemplo, se eu assassinei uma pessoa, não significa que eu tenha que ser assassinado, e muito menos por essa mesma pessoa. Quando eu faço más ações, ou seja, os meus pensamentos estão envolvidos em más tendências, eu estou agindo de uma forma ruim, automaticamente eu estou criando vinculações mentais com espíritos encarnados e desencarnados que vão se associar àquilo. E se eu faço a má ação, eu posso esperar receber uma vingança, por assim dizer, por conta dessa má ação. Mas não significa que essa vingança é obrigatória e que ela virá por castigo divino. Se eu faço uma má ação com uma outra pessoa, a outra pessoa tem a escolha de me perdoar ou de buscar vingança pelas próprias mãos. Portanto, nós precisamos refletir muito sobre esses tipos de pensamentos. Nós viemos de uma origem onde nós não tínhamos compreensão do que era Deus, do que eram suas leis, e nós tínhamos que ser levados a acreditar no passado que Deus era vingativo, era um ser que estava ali sempre de olho na gente, pronto a nos castigar. Por quê? Nós não tínhamos capacidade de compreensão, e era isso ou nada. A gente precisava ser limitado de alguma forma. Então o temor a Deus sempre foi uma temática no nosso passado. Hoje nós começamos a compreender que as leis divinas estão instauradas na natureza e em nós mesmos. Portanto, Deus não nos castiga, Deus não nos cobra. Deus não nos cobra. Você já pensou sobre isso? O que é que acontece? Tem uma coisinha assim, uma lei divina, bastante, talvez pequena, simples, né? Que ele colocou na nossa criação, que se chama lei de progresso. E o que essa lei diz? Que todos nós que fomos criados imperfeitos, ignorantes quanto às leis divinas, quanto à vida, vamos chegar à perfeição.
Alguns mais rápido, outros de uma forma mais lenta. Quem chega mais rápido? Quem toma decisões melhores. Quem chega mais lento? Quem toma decisões piores. Quem não perdoa e se vinga está criando um débito grande para si mesmo, porque, ao se vingar, ele está favorecendo que a vítima passe então a ter ódio dele e que ela venha então a se vingar dele, e assim cria uma cadeia de vítima e crime e sem um fim muito claro. Por isso o perdão é tão importante. Então hoje nós passamos a entender, voltando à lei do progresso, que todos nós chegaremos à perfeição. Se eu cometi um erro lá no passado, pode ser que eu não tenha percebido que foi um erro, pode ser que eu tenha agido com um certo mal, mas isso também é ignorância das leis divinas, ignorância do quanto o bem faz bem a mim mesmo. Um dia lá na frente, minha consciência, por conta da lei do progresso, vai despertar. De uma forma ou de outra, minha consciência vai despertar. E eu vou compreender que o que eu fiz foi errado. E então virá a culpa. E quando vier a culpa, eu vou pedir oportunidades de trabalhar para reparar essa culpa. Ok? Então, Deus não nos castiga, Deus nos dá a oportunidade de corrigir sempre. Quando a gente entende isso, estão acabadas todas as concepções a respeito de diabo, de inferno, de sofrimento eterno, de pecado, de culpa irreparável. Todos nós poderemos chegar à perfeição. Eu vou chegar, você vai chegar, Hitler vai chegar. O irmão que infelizmente cometeu o crime contra as crianças vai chegar. Jesus já chegou. Todos nós chegaremos nesse ponto. Então, aqui a gente começa a compreender que não há ação e reação, por assim dizer. Não é uma lei de ação e reação. Há uma lei de ação e consequência. A consequência que virá, ela pode vir através da reação por escolha da minha vítima, ou pode ser que essa vítima me perdoe e a única consequência que fica é comigo mesmo, com a minha própria consciência. Se a gente pensar em Hitler, quantos desses milhões já devem ter esquecido, perdoado, compreenderam que foi um espírito muito infeliz, né? Que ainda não compreendeu? Por outro lado, quantos desses talvez permaneçam milênios atrelados a todo aquele mal que ele fez? Então veja o quão perigoso é tomarmos uma má ação, é deixarmos o nosso pensamento ser permeado por maus pensamentos que começam desde as coisas mais simples, como a inveja, o ciúme, a maledicência, a falta de resignação às leis divinas, o julgamento aos outros. E o quanto tudo isso vai permeando o nosso pensamento e nós podemos ser levados a uma construção de erros. Por outro lado, nós vemos também o quanto é importante o perdão, porque apenas o perdão, o amor, consegue romper essas cadeias de vitimização, crime, certo? Nossas oportunidades são de trabalho. A culpa é uma motivação para nosso adiantamento. E como eu já fiz um vídeo sobre isso, que eu também vou colocar aqui em cima, eu não vou falar sobre isso agora. Por favor, assista, porque lá eu explico um pouquinho melhor sobre esses fatores de culpa e reparação. Espero que tenha sido útil esse vídeo. Dúvidas, dicas, comentários, por favor, deixe abaixo. Um grande abraço, que Jesus te ilumine, ilumine a sua família, os seus dias, o seu pensamento, o seu lar, e vamos seguindo sempre em frente em direção ao progresso. Até o próximo vídeo.